Fala galera, PH Castro aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer um mid fade para o dia a dia. Eu vou começar limpando com o pente número 3 toda essa região lateral, deixando os 2 dedos de aresta preservada. Eu vou vir limpando com o pente de número 3, lembrando que a máquina vai estar com a alavanca fechada. E eu falo que esse corte é para o dia a dia porque esse corte nos permite ter uma agilidade absurda enquanto a gente está trabalhando, cortando 1, 2, 3, 10, 20 cabelos que seja. Esse corte nos permite finalizar aqui completo entre uns 15 e 20 minutos. E eu acho isso um tempo bom. Nós vamos limpar toda essa região com o pente de número 3 e quando a região ficar bem visível, a gente já tem essa lateral bem limpa para a gente começar a trabalhar, a gente vai pular o pente 3 e vamos vir com o pente 1,75. Ou vocês conhecem como pente 1,5, que é aquele pente especial de disfarce. Nós vamos fazer uma marcação com ele de 1 dedo a 2 dedos abaixo da aresta, onde a gente deixou preservado. Vamos limpar com muito cuidado também. Lembrando, sempre vamos marcar com movimento em C. Ou seja, limpamos com a 3 em movimento em C para preservar a aresta. Agora nós vamos limpar com o pente 1,5 também com movimento em C. E outra coisa que vai facilitar o nosso trabalho no dia a dia é que vamos marcar e já vamos remover a marca como eu estou fazendo aí agora. Eu limpei com o pente 1,5 baixo, na sequência eu utilizei ele alto, intermediário e baixo para poder remover a própria marcação da 1,5 para o pente 3. E nós vamos fazer dessa forma ao longo de todo o corte, todo o procedimento vai ser dessa forma. Nós vamos trabalhar com o pente criando uma marcação e na sequência nós já vamos remover essa marcação. Por quê? Se a gente trabalhar com o fade mapeado, nós vamos perder muito tempo no dia a dia. Agora vocês vão observar que eu vou trabalhar com a 0 alta, a máquina com a alavanca totalmente aberta, e vou vir fazendo o movimento em C. Como eu disse para vocês, sempre vamos marcar com o movimento em C. Então não vai ficar uma marca tão pesada, não vai ficar tão densa e a gente vai conseguir remover com facilidade. E aqui está a dica que eu falei para vocês. Marcamos e já vamos vir removendo essa marcação aqui. Não vamos criar todas as marcações e depois vir removendo uma por uma não. Marcou, desmarcou. E agora nós estamos com o pente meio, que também é um pente especial de disfarce. Assim como o 1,5, ele é separado, não vem na máquina, na maioria das vezes não vem. E a gente conhece como pente especial de disfarce. Esse também é um pente especial de disfarce, é o pente número 0,5, ou seja, o pente meio, onde a gente vem utilizando em cima dessa marcação que foi criada com a 0 alta. E nós utilizamos sempre de 3 formas, alto, intermediário e baixo, somente em cima da marcação, para a gente conseguir remover essa marcação por completo. Vocês podem ver que primeiro eu passo, ainda fica um pouquinho da marca, depois eu volto e venho removendo aos poucos. Então eu utilizo ele alto para amenizar a marcação, depois eu utilizo ele intermediário para suavizar ainda mais, e depois eu venho com ele baixo, como eu estou fazendo agora, para poder remover por completo. E depois que essa marcação for removida, a gente vai vir com a 0 baixa, tirando esses cabelos que sobraram aqui na parte de baixo, mas antes nós vamos criar uma marquinha para a gente poder removê-la também, para a gente ter uma noção de espaçamento entre as cores. Então, marcamos com a 0 alta, removemos com o pente meio, agora nós vamos marcar com a 0 baixa e na sequência nós vamos remover com ela alta, intermediária e baixa. Vocês vão acompanhar aí e vão ver como eu vou suavizar essa marcação pouco a pouco. Primeiro eu venho com ela na 0 alta, na sequência eu vou voltar com ela na intermediária e por fim eu vou utilizar ela na baixa, assim como eu fiz a marcação, porém eu vou utilizar somente com a ponta da lâmina, ou seja, somente no ângulo de 45 graus eu vou dar uma inclinadinha e vou vir removendo um ponto ou outro que estiver mais denso nesse corte. Então vai ser uma coisa bem simples e bem rápida para a gente fazer no dia a dia. Na sequência eu venho com a máquina de acabamento e agora sim eu removo todos esses cabelos que sobraram aqui na parte de baixo. Vou vir utilizando a máquina primeiro só removendo, como se fosse uma máquina de corte, e na sequência eu utilizo ela ao contrário, para poder tirar um pouco mais e deixar ainda mais limpo
essa região onde eu quero que seja o meu ponto mais claro, entendeu? Você pode vir com uma navalha, você pode vir com uma shaver ou somente com a máquina de acabamento como eu estou fazendo agora, que é preferência do meu cliente. Depois que a gente fizer isso, a gente vai aproveitar que já está com a máquina de acabamento na mão e vamos marcar o acabamento do cliente. Primeiro eu vou fazer esse acabamento na parte frontal e depois eu vou fazer nessa parte lateral, onde eu vou fazer essa leve curvatura. Primeiro com a pontinha da máquina, depois eu utilizo a máquina inteira para poder alinhar ali na região da costeleta. Não tem muito cabelo porque eu já zerei ali, porém fica sempre uma marquinha quando a gente vai passar a máquina de acabamento e depois de acertar com a lâmina. Portanto, muito cuidado na hora de fazer, não entrar muito para não ficar muito artificial e lembra sempre de seguir a preferência do cliente, tá bom? Na sequência eu vou vir com a lâmina para poder definir esse acabamento e realçar ainda mais esse contraste aqui da pele para o corte. Na sequência eu vou vir finalizando o meu degradê com o auxílio de uma tesoura de desbaste e um pente. Eu venho fazendo um pente corrido. Sabe naquela região que a gente preservou lá no início? A gente vem agora removendo pouco a pouco, sem forçar muito o pente, porque a gente não quer que tire demais. A tesoura de desbaste, para quem não sabe, ela é responsável por tirar o volume e a gente não quer que esse volume suma por completo, tá bom? A gente só quer suavizar essa leve marcação que fica da aresta. A gente quer uma aresta preservada, mas não quer aquela aresta densa, aquela coisa muito cheia. A gente quer somente que tenha uma aresta onde vai preservar o formato quadrado do rosto do cliente e que o cabelo fique conectado bem legal. O resultado foi esse aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta, deixa o like e se não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. Tamo junto!